Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se é errado cremar os mortos. E não existem respostas bíblicas em muitas questões desta vida. E às vezes a gente fica aí num vazio, não é, de dúvidas e frustrações. Ficamos como que navegante que não encontra uma bússola. Mas a segurança do cristão está sempre na palavra de Deus e não em si mesmo, nas suas ideias, nos outros homens, na opinião pública. Deus falou, então cabe a nós escutar o que Deus disse na sua palavra, que é a Bíblia. Se nós perdermos isso de vista, nós vamos ficar como Saul. Saul foi um rei rebelde que queria fazer a sua própria vontade. E isso acabou fechando completamente a sua comunicação com Deus. Aí tem uma passagem que diz que perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul a seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. Isso está em 1 Samuel, capítulo 28, versículos 6 ao 7. Quando nós temos de Deus, vinda de Deus, uma resposta clara e inequívoca, nós acabaríamos buscando por alternativas, como a consulta aos mortos, que foi o que Saul fez, ou quis fazer pelo menos, e os espíritas também acreditam que estão fazendo. E aí o engano jaz à porta daqueles que foram surdos aos clamores de Deus, até chegar ao ponto em que o próprio Deus deixa de responder. Foi a mesma má vontade de escutar a palavra de Deus que levou os judeus a serem endurecidos em parte, passando a ficar incapazes de ouvir a palavra de Deus e entendê-la. Atos 28, versículos 26 em diante, diz assim: vai a este povo e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Quando se atinge esse estado, nós passamos a ser tipo aquele que o Senhor descreveu em Mateus, aquele povo que o Senhor descreve em Mateus 15, versículo 8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Se você reparar, o Senhor Jesus estava citando Isaías, capítulo 29. E o que vem antes, em Isaías, é justamente o Senhor tornando o povo incapaz de entender a sua palavra, porque eles ouviram de mau grado. Será que nós estamos prontos a escutar a palavra de Deus, a ter a palavra de Deus como decisiva em toda e qualquer questão? Esse é o ponto. A Bíblia não fala nada sobre doação de órgãos, sobre cremar mortos no sentido direto, né? Mas ela fala de sepultar mortos. Sim, isso ela fala. Gênesis 15, versículo 15. E quando ela fala de cremar, de cremação, geralmente acontece associado ao desprezo pelo corpo ou a uma maldição. Nós não encontramos que fosse costume do povo de Deus, os judeus, cremarem os corpos. E essa prática, em Amós, capítulo 2, versículo 1, era vista com horror. A cremação só era prescrita como castigo em Josué, capítulo 7, versículo 15. A minha opinião deve sempre ser formada pela palavra de Deus, nunca ao contrário. Ou então eu vou me achar mais sábio do que Deus e vou escolher da Bíblia só aquelas coisas que me convêm e eu vou deixar de lado aquelas que não convêm. Então eu não encontro na Bíblia alguma coisa sobre cremar mortos, a não ser no sentido negativo, com maldição ou juízo. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.